Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre desempacotamento de iteráveis aqui utilizando o Python, beleza? Então já vamos direto aqui para o computador para a gente manter as coisas aqui bem precisas e rápidas, tá? Iterável, a gente já falou nesse canal o que é um iterável. Iterável é basicamente um elemento que me entrega um elemento por vez, beleza? É tipo uma lista, uma tupla, uma string, um elemento que você pode fazer um for nele e pegar um elemento por vez. E aí você vai entender o porquê que eu devo ter um iterável, por que eu devo conseguir pegar um elemento por vez, tá? Imagina que eu tenho uma variável full name, tá? Isso aqui, como eu te falei, poderia ser uma lista, um iterável, tá? Ou poderia ser uma tupla, beleza? Então, para eu ter uma tupla aqui, eu simplesmente posso remover os colchetes aqui, né? Ou então também a tupla pode ser escrita também com parênteses, beleza? Tanto faz como você escreve a tupla aí. Aqui eu tenho uma tupla. Isso quer dizer que eu tenho aqui o meu nome, Luiz Otávio, e eu tenho aqui o índice 0 e o índice 1. É a mesma coisa para tuplas e para listas, tá? A única coisa que vai ter diferença aqui é algum iterável que for gerado por um iterator. Por exemplo, um range que não vai ter os índices dessa maneira aqui, beleza? Ele vai utilizar o protocolo do iterator, que a gente já falou nesse canal, para te entregar um item por vez, mas ele não necessariamente vai ter índices, tá? Mas só imagina sempre assim a ordem. Eu tenho 0, 1 e assim por diante, quantos elementos eu tiver. Tá, imagine que eu quero pegar aqui a primeira variável aqui, né? O que eu faço aqui para eu desempacotar esses valores aqui dentro de variáveis? Eu pego uma variável, first name, last name, tá? E aí eu separo por vírgula, que eu quero pegar exatamente esses dois valores aqui. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom só para você conseguir ver inteiro. E eu vou pegar igual ao full name. O que eu tô falando aqui? Pode ser confuso para quem está iniciando, tá? Não para quem já conhece isso aqui, mas pode ser confuso para quem está iniciando. Eu tenho aqui uma tupla, poderia ser uma lista, qualquer iterável, e nessa lista eu tenho dois elementos. Eu quero desempacotar esses dois elementos em duas variáveis. Então eu pego uma variável, vírgula, outra variável, igual a minha tupla. E aí o que eu tenho como resultado aqui? First name e last name. Simples assim, se eu der um print aqui, você vai ver, eu acabei de desempacotar os valores, tá? Agora, se eu pegasse esse full name e desse um print no full name ali, o que você veria? Como eu te falei que isso é uma tupla, você vai ver a tupla em si aqui, tá? Eu vou mudar para a lista, ó, só para você ver que às vezes os iniciantes utilizam mais listas. Mas vamos ver, ó. Aqui eu tenho a mesma coisa em cima, Luiz Otávio, desempacotamento continua funcionando, como eu te falei, vai funcionar com qualquer iterável. E aqui eu tenho a lista, tá? Mas e se eu quisesse desempacotar aqui sem ter que criar duas variáveis? Por exemplo, eu quero já fazer que o print receba esse desempacotamento e já imprima esse valor. Eu posso fazer também utilizando o asterisco aqui. Então, print full name, ele vai fazer todo esse processo aqui para mim, ó. Tudo isso aqui, ele só não vai gerar as variáveis, é óbvio, né, no caso, mas ele vai fazer esse processo aqui, ó, na chamada da função. Então, é como se eu falasse print e eu fizesse dois valores, Luiz Otávio, aliás, dois valores, né, Luiz e Otávio. E aí ele faz esse desempacotamento aqui e exibe para mim como resultado Luiz Otávio, tá? Eu vou comentando os prints anteriores só para a gente manter o print aqui limpo, ó. Eu tenho aqui meu último print, Luiz Otávio, tá? Então, esse desempacotamento aqui é como se ele pegasse os valores e jogasse aqui dessa maneira. Eu peguei aqui, esse asterisco faz exatamente isso. Desempacota dessa maneira aqui, beleza? Então, só para você lembrar. Beleza, agora, imagine que eu tivesse... Eu tenho Luiz Otávio, né? Mas meu nome é Luiz Otávio Miranda. Eu tenho mais de dois valores aqui, e aqui eu estou pedindo dois valores. Olha o que acontece aqui, ó. Too many values to unpack. O que ele está falando? Tem muitos valores aqui para você desempacotar, porque você pediu 2 e eu tenho 3. O que eu faço com esse restante aqui, no caso? E nesse momento, agora, você pode criar uma outra variável aqui no Python falando o que você pode fazer com o resto. Por exemplo, é muito comum que eu tenha um valor que eu não vá utilizar. Suponha que eu queira colocar aqui
falar que o meu first name não é Luiz, que o canal chama Otávio Miranda, e eu não coloquei o Luiz. Então, eu vou remover essa primeira variável. Eu costumo utilizar um underline falando, olha, essa primeira variável, eu estou desempacotando ela, o valor de Luiz está aqui nessa primeira variável, mas eu não vou usar esse valor. Então, eu estou pegando a segunda e a terceira aqui. Então, executando, eu tenho agora Luiz Otávio Miranda aqui embaixo no full name, né? Eu não estou dando print ali, mas se eu pegasse aqui o meu first name e last name, você ia ver agora Otávio Miranda, tá vendo? Porque eu eliminei esse valor, tá? Mas eu não queria fazer isso, eu queria que, tipo, se eu tivesse Otávio Miranda e tivesse mais algum outro nome aqui, por exemplo, João, vou colocar só JJ, só para não passar ali, ó, JJJ. Se eu tivesse um terceiro ali, ia gerar aquele erro de novo, too many values to unpack, porque os valores que eu tô pedindo não batem com a quantidade de variáveis que eu tô passando aqui. Então, vou apagar essa primeira variável, tá? E no final eu vou falar assim, ó, asterisco rest, ou o nome que você quiser dar. A gente costuma utilizar rest para falar é o resto isso aí, tá? Então, ó, agora o que vai acontecer? Ele continua funcionando com o Luiz Otávio. Eu peguei o primeiro, o segundo aqui e peguei o rest aqui no final. E aí, nesse rest aqui, ele vai jogar o resto dos valores. Então, o resto, como pode ter mais de um valor, você vai ver que no rest eu vou ter uma lista com o resto, ó. Miranda e outras coisas aqui. Eu poderia, inclusive, desempacotar o rest aqui. Tá vendo que eu peguei o rest aqui, que é uma lista com o resto das variáveis, e agora eu desempacoto ela aqui no print, e aí eu tô exibindo aqui. Beleza? Então esse é um desempacotamento bem simples aqui para você fazer. Uma outra coisa que a gente costuma fazer bastante é como exercício para alunos, tá? Não vejo muita utilidade para você utilizar isso no dia a dia, tá? Até porque soa como se fosse uma má prática de programação, mas eu poderia, por exemplo, ter dois valores aqui. Imagina que eu tenho A e B. E nesse A e B eu tenho 1 e 2. Você vê que eu já fiz uma coisa aqui, né? Eu já setei duas variáveis com dois valores utilizando a mesma tática que eu te ensinei aqui em cima. Beleza? Então, ó, eu setei valor de A é 1, valor de B é 2. Tá, agora eu quero inverter o valor de A com B sem ter que usar uma terceira variável para isso. Eu quero simplesmente falar que agora o B vai ser 1 e o A vai ser 2. Eu quero inverter as duas. Como que eu faço isso? Ó, só para você ver aqui, ó, tem A e B. Você já deve saber que vai ter 1 e 2 aqui como valores, né? Deixa eu comentar esse outro print aqui. Eu vou ter 1 e 2 aqui como valor, tá? Agora eu quero inverter o A e B. Como é que eu faço? A, B igual a B, A, tá? O que acontece aqui? O primeiro valor daqui pega o valor daqui, que é o B, e o segundo valor daqui pega o segundo valor daqui. É a mesma ideia aqui, só que agora eu estou usando as variáveis. Então, se eu executar, agora o A tem valor 2 e o B tem valor 1, tá? Isso é muito comum, assim, de a gente passar como exercício para os alunos tentarem resolver. Eles vão chegar numa solução complexa, talvez, mas aí a gente explica isso aqui para eles. Olha, isso aqui dá para você fazer com desempacotamento, é bem mais simples e funciona também aqui no Python, tá? Vou comentar isso aqui também e vamos ver a última coisa que eu quero falar para você sobre o desempacotamento, que costuma também confundir alunos, args, tá? No caso, de funções. Então, imagine que eu tenha lá uma função, eu vou chamar de the_args, só para você ver. E lá na função você vai ter alguma coisa assim, args, tá? Pode ser qualquer coisa esse nome aqui. A gente costuma, por convenção, utilizar o nome args e kwargs para o que a gente não vai falar nessa sessão, mas nesse vídeo. Mas args é uma convenção. Poderia ser rest aqui também. Tem problema, é a mesma ideia, tá? Deixa eu te mostrar isso aqui. Se eu recebo args aqui, imagina lá que eu queira, sei lá, a mesma ideia, pegar o primeiro, eu vou pegar first, second, igual ao meu args. E aí eu quero dar um print no first e no second, tá? Ó, lembra bem, não confunde só porque tem aqui uma função aqui, definida aqui, isso não quer dizer nada. Args continua sendo uma tupla aqui, no caso, né? Args é uma tupla com todos os valores que você enviar para a função. Então, se eu fizer the args
e passar... Olha eu gerando um erro aqui, ó. Se eu mandar lá pro first, eu mandar one, número 1, eu vou gerar um erro. Por quê? Not enough values to unpack. O que ele tá falando? Eu falei aqui que eu teria first e second. Eu teria 1 e 2. Só que eu mandei só 1. E aí ele tá falando pra mim, olha, você falou que tinha mais valores aí e não tem. Então ele tá falando, not enough values to unpack. Não tem valores suficientes para serem desempacotados aqui. Eu esperava 2, recebi apenas 1. Beleza? As mensagens de erro aqui, muita gente tem medo das mensagens de erro, né, quando tá começando a programar, mas as mensagens de erro são muito importantes, porque elas estão falando exatamente o que está acontecendo aqui no seu código, inclusive tem a linha aqui onde aconteceu o erro, tá vendo? Então, o que foi o erro? Faltou valores. Vamos mandar então o to. Segundo valor, agora deve passar. A gente tem 1 e 2 para first e second aqui. Beleza? Vou deixar um print aqui, ó, só para você ver como que o args vem aqui, ó. Args é uma tupla com os valores que eu mandei, ó, 1 e 2, beleza? Então, a mesma coisa que eu já te expliquei, que isso, a gente só tá adicionando mais coisas aqui, tá? E aí, se eu mandasse mais um terceiro, 3, aqui. Se eu mandasse um terceiro, too many values to unpack. Esperava 2, é que ele não falou que recebeu 3, mas ele esperava 2 e você passou aqui 3 valores aqui, tá? Então, ó, eu esperava 1, 2, e aí eu recebi 3. Como que eu resolvo isso? Já te expliquei. Eu pego o rest aqui. E aí a gente pode até exibir o rest aqui, ó, rest. E o legal do rest, deixa eu exibir, ó, 1, 2, e aí o rest, como veio só 1, se eu tivesse for aqui, por exemplo, ó, viria aqui também, ó. Se eu executar, mesma coisa, for aqui. E aí, o interessante disso aqui é que se eu não mandasse, por exemplo, eu sei que eu vou ter pelo menos 2 valores, mas eu posso ter mais. Se eu não mandar o rest, ele vem uma lista vazia. Então é interessante que, tipo, aqui não vai gerar erro, entendeu? Se você sabe que você vai receber 1 e 2 e o terceiro não vai vir, ou pode vir mais de 3, por exemplo, você pode utilizar dessa maneira aqui, beleza? Então esses são os args. E aí esse print aqui, ó, você vê que, eu vou comentar isso aqui só para você ver, ó. Esse print aqui, esse args aqui, eu tô meio que, quase que empacotando para desempacotar de novo, tá? No caso, então, tipo, eu tô pegando os parâmetros todos aqui e eu tô empacotando ele em args aqui na função. Só que aquela mesma ideia que eu te passei funciona. Então, às vezes, você vai ver duas chamadas assim, ó. Eu recebi args com a estrelinha empacotados ali, e aí aqui eu tô desempacotando ele dentro de outra função, beleza? Então, é muito comum você fazer isso. Você receber aqui empacotado e desempacotar aqui, tá? Por quê? Porque args aqui é uma tupla, como eu já te mostrei, e aqui eu tô desempacotando essa tupla. Então, executando, ó, você vai ver a mesma coisa. 1 e 2 aqui, mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? No caso. Beleza? Agora, mais uma coisinha aqui, ó. Achei que era a última, mas mais uma coisinha aqui, ó. Às vezes também você vai ter lista multidimensional. Como assim? Uma lista ou uma tupla, um iterável que tem 1, 2, por exemplo, e 3, 4. Você vê que isso é uma lista dentro de uma lista. Eu posso desempacotar isso aqui? Posso. Eu posso pegar aqui, ó, 1, 2, e aí, aqui, 3, 4, beleza? Então, estou gerando 4 variáveis com uma lista multidimensional. E agora, print 1, 2, 3 e 4, beleza? Então, ó, tá vendo? Ó? E como esses valores aqui são desempacotados, é só você eliminar essas chamadas daqui, por exemplo, ó, esses dois colchetes e criar as variáveis aqui dessa maneira aqui, beleza? Ó, se você executar, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem, tá? Outra coisinha também, como eu te falei aqui, ó, acabei pulando aqui, do empacotamento aqui, que eu te falei, isso aqui é quase que empacotar. Eu posso fazer isso também, por exemplo, suponha que eu queira criar uma lista, e aí nessa lista eu quero colocar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar range, tá, no caso. Então eu posso fazer assim, ó, eu tô criando uma lista, tá? Eu poderia fazer isso aqui assim, ó, list, só para você entender, range 1, 11, eu vou ter uma lista com os valores de 1 a 10, tá? Ó, deixa eu dar um print nela aqui, ó. Print, lista,
Executando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Agora, eu posso fazer isso aqui também, ó, com quase que, como eu tô te falando, não é oficial esse nome, mas eu chamo de empacotar, porque parece que eu tô empacotando o negócio aqui, ao invés de desempacotar, é meio que ao contrário. Então, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou gerar um range dentro de uma lista, tá? Ó, range dentro de uma lista. É exatamente o texto que tá aqui, né? É o wrapper dele aqui. Mas se eu quiser colocar uma estrelinha no range, como eu te falei que o desempacotamento funciona com qualquer iterável, e o range é um iterável, ele vai tentar ler os valores desse iterável e ele vai desempacotar esse range dentro dessa lista. Então ele vai meio que desempacotar o range, mas empacotar dentro de uma lista. Por isso que eu falo desempacotar. Então eu tenho exatamente a mesma coisa aqui, que é exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui, tá? Não tem quase nada de diferença aqui, a única coisa é que a gente tá chamando isso aqui de jeitos diferentes e desculpa eu ter trazido vários exemplos, assim, para você tentar entender que eu queria te mostrar a diversidade disso aqui, tá? E além de empacotamento e desempacotamento com iteráveis, que é o que a gente tá vendo aqui, a gente também tem empacotamento e desempacotamento com mappings, que a gente chama, né? Que é tipo o dicionário, que tem chave e valor. Então a gente pode fazer isso, mas eu não vou falar disso nesse vídeo para a gente manter esse vídeo mais curto, né? Que já passou de 15 minutos aqui. Então vamos deixar para um próximo vídeo a gente fala sobre o empacotamento e desempacotamento em mappings aqui. Beleza? Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no canal e marca aquele sininho para você receber os próximos tutoriais. Um abraço!